O vento balança a grama nas encostas dos Urais, os rios levam suas éguas através dos séculos. E bem no coração da Bashkiria vive uma história que tem milhares de anos. Esse é o épico Ural-Batir, um dos mitos mais antigos da Eurásia. É uma história sobre a luta entre a luz e a escuridão, sobre a origem do mundo, sobre como o ser humano reconheceu sua força e a entregou ao mundo. Você está no canal Amazing History e hoje vamos embarcar em uma jornada pela mais antiga lenda Bashkir. Apoie-nos com um like, inscrição e comentário. Isso nos dá forças, como a água viva de Ural-Batir. Então vamos lá? A história do texto registrado do épico começa há pouco mais de 100 anos. Em 1910, o professor folclorista e pesquisador Bashkir Muhammad Shah Burangulov parte em uma expedição folclórica pelas aldeias e vilarejos do sul dos Urais. Ele não procura apenas contos de fadas, ele busca as raízes esquecidas do povo e encontra os Sessens, antigos cantores narradores que transmitem mitos de cor. De uma maneira quase xamânica, meio cantada. Essas histórias eram acompanhadas por canções que, acreditava-se, curavam a alma e o corpo. Burangulov não apenas registrou o épico, ele dedicou 10 anos ao seu estudo e reconstrução. Na década de 1920, surge a primeira versão escrita em língua Bashkir, de forma ornamental e com o tempo também em russo. Mas isso não é apenas um registro literário, é uma cosmogonia ancestral que sobreviveu por séculos na memória do povo. No épico Ural-Batir, ouvimos ecos dos mitos sumérios, como a história de Gilgamesh sobre um herói que parte em busca da imortalidade e vence a morte não com o corpo, mas com o espírito. Assim como no Enuma Elish ou no Mahabharata, em Ural-Batir, a vida surge através da luta contra o caos. E dos corpos dos monstros derrotados surge a própria terra. Montanhas, rios, cavernas, tudo na paisagem Bashkir carrega os nomes dos heróis. Assim, por exemplo, os rios Nugush, Agdel, a montanha Yamantal, especialmente a caverna Shulgantash, ainda está ligada à mitologia do épico. Nas paredes de Shulgantash, aliás, os cientistas encontraram pinturas rupestres datadas do 15º milênio antes da nossa era. Simbólico, não é mesmo? Mas Ural-Batir não é apenas um texto, era um rito de iniciação. Os jovens que entravam na vida adulta tinham que conhecê-lo de cor, vivenciá-lo como um caminho interior de herói. Hoje, quando lemos ou ouvimos esse épico, nós, assim como o próprio Ural, seguimos pelo caminho da escolha entre a escuridão e a luz, entre o egoísmo e o sacrifício, entre a morte e a verdadeira vida. Se alguém disser que isso é apenas um belo conto de fadas, eu responderei que todas as grandes verdades começaram como mitos. Agora, atenção! Estamos em um mundo primordial, onde ainda não existiam cidades, não havia nomes e nem mesmo a própria morte. Dizem que, em tempos imemoriais, quando a terra ainda não conhecia o homem, entre águas sem fim, onde não pisava nem fera nem ave, havia uma terra. Uma terra cercada por mares, escondida do mundo. Nessa terra viviam 2 espíritos, Iamberde, o doador da vida, e Iambika, a alma do mundo. Eles não conheciam a morte, não sentiam medo, eles foram os primeiros. Neles vivia a própria natureza. Eles tiveram 2 filhos, o mais velho se chamava Shulgan e o mais novo Ural. Os irmãos cresciam como luz e sombra, como fogo e água, como 2 faces de uma mesma alma. Desde pequenos, eles eram diferentes. Shulgan era tempestade, impulso, fogo, buscava o proibido, ansiava por poder, queria ser o primeiro, enquanto Ural era calmo como uma rocha, silencioso como um riacho. Ele ouvia, aprendia, refletia. Iamberde e sua família vivem fora do tempo, em um lugar onde a morte não existe. Em vez de caçar, eles usam um método antigo e arcaico para obter alimento. Eles não matam completamente os animais.
eles extraem o sangue dos animais herbívoros, usando sanguessugas, secam esse sangue e fazem uma bebida com ele. Essa é uma forma de coexistência simbiótica com a natureza, livre de crueldade. No entanto, mesmo neste mundo imortal, existe o princípio do tabu sagrado. As crianças não podem beber esse sangue. Yamberd dizia aos filhos: bebam a água da nascente, mas não toquem nesse sangue. Isso não é alimento, isso é conhecimento, isso é poder e maldição. Mas um dia, quando os pais foram para a floresta, Shulgan disse: se esse sangue é tão sagrado, por que não nos deixam tomá-lo? O que acontece se eu engolir só uma gota? Ural responde: eu não vou tocá-la até entender por mim mesmo o que é a morte, até descobrir se ela realmente existe. Shulgan bebe mesmo assim. Assim, o antigo tabu foi quebrado. Assim, a morte voltou novamente a este mundo. Aquilo que foi banido séculos atrás retornou por causa do orgulho. Quando o pai dele souber do que aconteceu, ele erguerá o cajado para punir Shulgan. Mas Ural o impediu. Esse cajado era um galho onde os pássaros cantavam. Você quer que a morte entre em nosso mundo? Ele defendeu o irmão pela primeira vez, mas não pelo erro dele, e sim pela compaixão, pela harmonia. Assim, os irmãos pela primeira vez divergiram em seus atos. Desde então, anos se passaram. Os irmãos cresceram, ficaram mais fortes fisicamente, mas se distanciavam em espírito. Shulgan continuava sendo ambicioso e impaciente, enquanto Ural era silencioso e reflexivo. Em um dos dias, eles saíram para caçar. Na floresta densa entre as folhas, brilhou uma asa branca. Eles pegaram um cisne branco em suas redes, uma criatura pura, de outro mundo. Ela não tentou escapar, apenas olhou, como se entendesse que seu destino estava nas mãos deles. Shulgan levantou a faca para matar o pássaro, mas o cisne de repente falou com voz humana. Eu sou Humai, filha de Samhal, o rei de todos os pássaros. Minha mãe é o sol. Desde o meu nascimento, fui lavada com água da vida e por isso sou imortal. Me deixem ir e eu mostrarei o caminho para essa água. Shulgan, mesmo assim, não acreditou e quis matar o pássaro, mas Ural acreditou de coração puro. Ele solta o pássaro, que sobe ao céu, batendo as asas como um sinal. Shulgan amaldiçoa o momento, vê nisso fraqueza, enquanto Ural sente que esse foi o momento decisivo do destino. Assim, Humai entrou em sua vida, não como um troféu, não como uma recompensa, mas como um chamado dos céus, como a imagem daquilo pelo qual ele agora vive. À noite, junto à fogueira, os pais ouvem a história de Ural. Eles percebem que os filhos não conseguiram encontrar o caminho para a fonte viva. Então, Yamberd decide enviar os filhos em busca da fonte da vida. Os irmãos deixaram a casa dos pais. Eles deveriam encontrar a fonte viva, a água que vence a morte. Não para alcançar a imortalidade para si mesmos, mas para salvar o mundo. No caminho, eles encontraram um ancião parado em uma encruzilhada, onde uma estrada levava ao sofrimento e a outra ao prazer. E disse o ancião: diante de vocês há dois caminhos. O da esquerda é fácil, alegre. Lá não há dor, não há medo. Lá as ovelhas pastam ao lado dos lobos. Lá ninguém conhece o mal e por isso não conhece o bem. O da direita é difícil, ele está cheio de lágrimas, mas ao final dele há a água da vida. E aquele que chegar ao fim poderá mudar todo o mundo. Shulgan, como irmão mais velho, decide seguir pelo caminho fácil, para um mundo onde não havia dor, mas também não havia sentido. Ural, por sua vez, seguiu pelo caminho difícil, atravessando rios, florestas, através do silêncio, onde cada passo é uma oração.
A partir desse dia, os irmãos nunca mais se reuniram. Os caminhos da luz e das trevas se separaram. Essa escolha é um arquétipo mundial. Todo herói escolhe entre alternativas, entre a ilusão e a verdade, como Odisseu, como Gilgamesh. Ural atravessa montanhas e florestas até chegar ao reino de Katil, o senhor do sangue, o governante do medo. Aqui, todo ano, em homenagem ao aniversário do Kizar, sacrificavam pessoas vivas. A filha de Katil era permitido escolher um marido entre os condenados. O Kizar escolhia novos escravos para si, e aqueles que não serviam, ele queimava. E tudo isso em nome de Tengri, mas sem um pingo de fé. Legendas. A filha de Katil caminha entre as fileiras de prisioneiros, ela observa, procura. Ela chega até Ural e de repente escolhe ele. Você será meu marido. Eu te vi em um sonho. Você é a salvação ou a perdição? Mas Ural recusa. Não busco casamento nem glória. Vim para lutar, não com você, com a escuridão. Se não quer ser genro, vai ser alimento. E então ele solta seu touro de batalha, uma criatura enorme, mais negra que a noite, que pisoteava cidades e devorava vivos. Ural agarrou a criatura pelos chifres e a lançou ao chão. A terra estremeceu. O touro ficou quieto, e do seu sangue formou-se um rio. Matem ele, todos vocês, que ele pereça. Mas já era tarde demais. O povo, simples e humilhado, se levantou, como se a luz tivesse rompido a escuridão, como se uma fonte viva brotasse direto das pedras. A multidão derruba os guardas. Ural agarra Cotila e o lança para longe, além do horizonte. As pessoas choram. Mas agora, de alívio... Assim Ural venceu pela primeira vez. Mas ele não tomou o trono. Ele seguiu em frente, seguiu seu próprio caminho. Lá, onde até as águias voam, no topo do mundo, na terra celestial, vivia Samhal, o senhor dos pássaros. Aquele que era mais antigo que o sol, aquele cujas penas costuravam as nuvens. Com ele estavam duas filhas. Uma era Aikelu, lunar. A segunda era Rumai, solar. Aquela mesma que se tornou a estrela guia para Ural. Finalmente, Ural chega ao palácio de Samhal. Ele veio sem exército, sem oferendas, apenas com fé e sua palavra. E nesse momento, em outra parte do mundo, Shulgan, guiado pela inveja, vagava na escuridão. Nas profundezas da terra, sob as montanhas, onde o sol nunca penetra, ele encontrou os Divis, devoradores de vida. Criaturas que bebiam sangue, transformando o medo em arma. Seu senhor Azrak, o espírito negro, a escuridão primordial. Ele era mais antigo que as montanhas, mais antigo que a morte. E Azrak deu a Shulgan um cajado, o bastão do poder e da destruição. Você é digno do poder. Nós lhe mostraremos o caminho, mas o preço é o seu irmão. E Shulgan foi atrás do irmão, mas não para se reconciliar, e sim para competir. E então, os dois irmãos se encontraram novamente no reino de Samhal. O Maia decide escolher um marido, mas não pelo coração, e sim por suas ações. E para decidir qual dos irmãos é digno, ela preparou uma prova para eles. Aqui está uma pedra que nem 10 homens conseguem mover. Quem conseguir levantá-la será digno de estar ao meu lado. Não pelo sangue, mas pelo espírito. O primeiro a ir até a pedra é Shulgan. Ele está carrancudo e tenso, tenta, mas não consegue, grita, cospe. A pedra parece estar cravada no lugar. Em seguida, Ural se aproxima dela. Ele não diz nada, respira fundo, levanta a pedra e a lança para o céu. A pedra desaparece nas nuvens. Um momento de silêncio. Depois, ela cai longe, em direção à terra dos divos. O céu ficou imóvel. Samhal levantou-se do trono. E Rumai sorriu. Minha escolha está feita. Você não veio do sangue, mas sim da luz. Shulgan estava furioso. Ele queria levar tudo, mas não conseguiu nada. Ele parte com ódio no coração. Assim os irmãos viraram inimigos. Um se tornou o guardião da vida,
o outro o portador da morte. Humai escolhe Ural, e nessa união se fundem o terreno e o celestial, a razão e a vontade, mulher e homem. O amor deles não é carnal, é sagrado. Empolgação. Zrak soube da aproximação de Ural, do herói que traz a luz, e ele levantou seu exército. Milhões de divos, lobos, metamorfos, vermes e demônios saíram das cavernas. E começou a grande batalha. De um lado, Shulgan e os divos. Do outro lado, Ural em seu cavalo branco alado, Akbuzati. Atrás dele, os povos libertados, animais, pássaros. No céu, Humai em forma de cisne. Loucura, loucura! Era como se a própria natureza tivesse se levantado atrás dele. Ele não caminhava como um guerreiro, mas como um mensageiro do mundo dos vivos. A batalha foi longa, a terra gemia, os rios ferviam, o céu tremia. E então, das trevas, saiu aquele que um dia foi irmão, Shulgan. Ele não era mais humano, tornou-se semelhante aos dives. Seu rosto era duro, seus olhos vazios. Eles lutam, um confronto rápido e intenso. O cajado de Shulgan ataca como uma serpente, a espada de Ural como um raio. Mas no último momento, Ural destrói o cajado. Shulgan está derrotado, mas em vez do golpe final, ele levanta o irmão e diz: eu te perdoo, mas o seu caminho não é o meu, você vai ficar lá embaixo. Eu vou em direção à luz. Shulgan está em lágrimas. Ele parte para o exílio, para o fundo da caverna, sozinho. Assim, o irmão não virou inimigo. Assim, o perdão se tornou um escudo. E então surgiu Azrak, aquele que não conhecia o tempo, aquele que era a própria morte. Eles se enfrentam em um duelo mortal. Luz e trevas colidem, montanhas se despedaçam com o impacto. Azrak era poderoso, mas Ural estava vivo. Ele lutava não por si mesmo, ele lutava pela grama, pela água, pela criança. Finalmente, Ural parte Azrak ao meio. Seu corpo se transforma em uma montanha. Quando Azrak caiu, a sombra deixou a terra. E então se abriu o caminho para a fonte viva, aquela mesma de que falou Humai. A paz está chegando. As pessoas se reúnem ao redor do herói para beber da água viva e alcançar a imortalidade. Mas Ural fez uma escolha que ninguém jamais fez. A terra por onde ele pisava estava morta. O mal havia sugado toda a umidade dela. A grama não crescia, os animais não cantavam e o sol brilhava fracamente. E ele entendeu: a imortalidade não é para o corpo. Isso é para a vida ao redor. Ele pega um pouco de água e irriga com ela a terra queimada. A terra começa a ficar verde, as flores desabrocham. O ar se enche de pássaros e onde havia cinzas surgiu a vida. Parece que é um final feliz para a história, mas não é. Nem todos os dives foram derrotados. Alguns se esconderam no Lago Negro. Eles esperavam o momento para voltar novamente. E então Ural deu o último passo. Ele se aproxima do lago, onde se ouve um sussurro, e os rostos dos dives aparecem sob a superfície. Se eu deixar vocês, vocês vão voltar e vão derramar sangue, mas eu vim para que o sangue não seja mais derramado. Ele se abaixa até a água e bebe. De novo e de novo, até beber todo o lago junto com os dives. Até o fim. Até a última gota. E nesse momento seu coração não aguentou. Ele morreu, mas não foi do ferimento, e sim da luz, que não pode viver em um só corpo. O céu está escurecendo. De repente, Humai aparece entre as nuvens. Ela voa, cortando o ar como uma flecha dourada. Ela pousa ao lado. Ela se transforma em uma garota, toca o rosto dele e sussurra: Ural, você não me esperou. Eu queria estar ao seu lado, mas você foi para um lugar onde nem o amor consegue alcançar. Eu não serei mais humana. Não vou usar a coroa nupcial. Não vou construir uma casa. Vou continuar sendo um cisne, uma eterna viajante, a guardiã da sua memória. Humai assume novamente a forma de um pássaro.
As asas se abrem, a luz delas ilumina a terra, e ela voou. Ela voou em círculo ao redor do lugar onde Ural estava deitado, e desapareceu no céu, deixando apenas uma pena que lentamente pousou sobre seu peito. E então a terra o acolheu, e de seu corpo surgiram montanhas. Assim surgiram as montanhas Uraltal, montanhas que guardam a respiração de Batir. Seus ossos viraram pedra, o recipiente de seu espírito se tornou lagos, sua voz virou vento. Assim morreu o herói. Assim nasceu. Ural Batir não se tornou imortal, ele se tornou a terra, ele se tornou o povo. E cada um que caminha por essas montanhas carrega em si uma parte daquele que venceu a morte. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem quais outras epopeias gostariam de ver em vídeos. Tchau, pessoal!